Nós iremos agora fazer a correção dos exercícios relativos a juros compostos, do que eu chamei de parte 1, que é uma parte que é mais aplicação direta de fórmulas. Então vamos aqui ao primeiro. A minha sugestão, caso você não tenha tentado fazer, é que primeiro faça e depois assista a correção. Assim você vai aproveitar melhor o material, vai aproveitar melhor o curso. Esses exercícios estão na apostila, que é o nosso material de apoio, que está disponível para vocês. Ele está no item 3.5. Essa primeira questão do concurso Petrobras de 2010. Bom, vamos seguir aquela estratégia, né, de 5 etapas, ler pelo menos 2 vezes, identificar o que cada fator representa, verificar as transformações necessárias, escolher uma ou mais fórmulas para resolver e depois fechamos substituindo e resolvendo. Então, a primeira etapa, ler pelo menos 2 vezes. O valor em reais mais próximo do montante da aplicação de R$ 2.000 a juros compostos de taxa mensal de 4% por 2 meses é exercício bem direto, né? Já identifiquei aqui que ele relaciona juros compostos e já identifiquei que o que ele quer, na verdade, é o valor mais próximo do montante. Vou ler uma segunda vez, só que agora já determinando o que cada fator representa. O valor em reais mais próximo do montante da aplicação de R$ 2.000, então ele está me dizendo que o valor aplicado é 2.000, esse é o nosso capital. A juros compostos de taxa mensal 4%. Gente, vocês já viram isso algumas vezes, mas é bom comentar. A gente é muito acostumado a ter a taxa escrita assim, 4% ao mês ou ao ano, enfim. Ou então abreviado, 4% a ponto M ponto. Agora, quando ele põe antes, às vezes a gente deixa passar batido, cuidado. Quando ele fala taxa mensal 4%, ele está dizendo que é 4% ao mês, que é o nosso I. Além disso, ele está dizendo que essa aplicação ficará por 2 meses, que é o prazo M. E aí ele pergunta o montante, então ele quer o nosso M maiúsculo. Essa foi então a nossa segunda etapa. A terceira etapa é verificar se é necessário transformar alguma coisa. Para começar, nossa taxa é 4%, então eu já escrevo que ela é 4 por 100. Se fosse juros simples, provavelmente eu deixaria em forma de fração, simplificaria, mas em juros compostos eu costumo dividir mesmo e colocar isso aqui como 0,04 ao mês. E eu tenho que verificar se o prazo já está no dado da taxa. No nosso caso, sim. O N está em meses e a taxa já era ao mês. Nesse caso, então, eu não preciso transformar o prazo. Mas é nessa etapa em que a gente verifica isso. A próxima etapa é escolher uma ou mais fórmulas para resolver. Se você tiver dúvida, existe aquela estratégia do asterisco que eu tenho ensinado para vocês. Tem casos que são mais diretos que nem é necessário, esse aqui é um deles. Já consigo perceber que eu vou usar a primeira fórmula. Porque se eu tenho o capital, tenho a taxa e tenho o prazo, eu jogando aqui calculo o montante, exatamente o que o exercício pede. Então, a nossa quarta etapa é isso. Escolher a fórmula ou as fórmulas que serão usadas. Nesse caso, será essa. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. E a última etapa é substituir. Então, ficou capital 2.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,04, elevado ao N, que é 2. Portanto, o montante 2.000 vezes 1,04 elevado a 2. Em relação a essa potência, 1,04 elevado a 2, aquelas considerações que eu fiz lá quando eu estava fazendo os exemplos. Às vezes o exercício te dá diretamente a potência, às vezes ele te dá várias para que você escolha qual você acha que deve usar, ou às vezes ele quer que você calcule mesmo. Esse é um dos casos em que ele queria que você calculasse. Não vou fazer isso sempre, mas estou tentando fazer algumas vezes para que vocês se acostumem também a fazer esses cálculos. Então, esse aqui é mais um em que eu vou fazer. Eu vou desmembrar aqui esses 104 ao quadrado, como eu costumo fazer. Bom, eu costumo colocar 104, mas na verdade é como se não houvesse a vírgula. Como se eu estivesse multiplicando 104 vezes 104 num primeiro momento. Então, começa esse primeiro 4 da direita, 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 0, 0, com 1 vai 1. Finalmente, 4 vezes 1, 4. Na linha do 0, vou multiplicar todos por 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E na linha do 1, eu faço a multiplicação do 1 por todos os de cima. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1.
E aí eu vou somar. Ficou 6, 1 mais 0, 4 mais 4 dá 8, 0, 0 e aqui dá 1. Percebe, gente, que não é um cálculo tão demorado assim. Mas e aí? Eu tinha 2 casas decimais aqui no primeiro valor e 2 no segundo. Então, ao todo, eu tenho 4 casas. Então, eu venho da direita para a esquerda e ando 4 casas, chegando a esse valor. Então, deu 1,0816, essa potência. Então, por isso é que ele não forneceu, porque ele considerou que isso aqui é viável você fazer na hora da prova. Então, ficou 2.000 vezes 1,0816. E essa multiplicação, como é que eu costumo fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Como 2.000 tem um monte de zero, eu costumo pôr só o 2 e deixar esse zero sobrando aqui do lado. Na verdade, eles só são repetidos aqui. Mas eu começo a fazer mesmo do 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, com 1 fica 1. Finalmente, 2 vezes 1 dá 2. Agora eu conto aqui que eu tinha 4 casas no primeiro valor e nenhuma no outro. Então, começa a contar lá do último zero, da direita para a esquerda, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Cheguei nesse valor aqui, ó, 2.163,20, que já é o montante. E ele pediu o valor mais próximo. Então, tá vendo que a gente até fez mais detalhado do que ele pedia. O valor mais próximo aqui no nosso gabarito, R$ 2.163. Gabarito está na letra D. Então, eu considero que esse é um exercício relativamente fácil, né? Tinha esse trabalhinho de fazer a conta, mas isso não pode ser uma dificuldade para vocês. Treine é a melhor forma. Mas o que ele queria, no final das contas, era só que você soubesse aplicar a fórmula de juros compostos, que é a que relaciona o montante com o capital. Segunda questão. Essa caiu no concurso do Banco do Brasil de 2013. Diz o seguinte: um cliente contraiu um empréstimo junto a um banco no valor de R$20.000 a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês, com prazo de 2 trimestres, contados a partir da liberação dos recursos. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Qual é o valor dos juros pagos pelo cliente na data de quitação dessa dívida? Da primeira leitura feita, nós já entendemos que ele está trabalhando com um empréstimo, uma dívida, em juros compostos, e ele quer saber o valor dos juros que serão pagos ao final. Beleza. Então agora eu vou para a segunda leitura tentando identificar o que esses valores aí dados representam. Um cliente contrai um empréstimo junto a um banco no valor de R$20.000. Esse é o valor que ele pegou emprestado, sobre o qual começarão a incidir os juros. Então esse é o nosso capital. Vamos chamar de C, R$20.000. Há uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Então já deixou claro que isso aqui é o I. 4% ao mês. Com prazo de 2 trimestres, contados a partir da liberação dos recursos. Então, o prazo N, 2 trimestres. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Qual o valor dos juros pagos na quitação da dívida? Então, no final, ele quer o J. Essa é a nossa segunda etapa, onde a gente determinou cada valor representa. Terceira etapa, verificar as transformações. No caso da taxa, 4% é o mesmo que 4 por 100, que dividindo vai dar 0,04. Já o nosso N está em trimestres e a taxa está ao mês. Temos de transformar. Não vamos mexer em unidade da taxa, tá? Só dividir por 100 não alterou, ela continua ao mês, mas eu tenho que transformar. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3, colocar que o trimestre tem 3 meses, 2 trimestres tem X. Vai sair rapidinho. Ou você faz aquela pergunta básica do N para o I. Quantos trimestres tem um mês? Não tem sentido porque o trimestre é maior. Aí eu inverto. Quantos meses tem o trimestre? 3. Então, eu multiplico por 3 e a resposta será 6 meses. Isso é uma das várias estratégias que vocês podem usar, mas tem que saber transformar. Depois que a gente faz isso, o próximo passo é escolher que fórmula usar. Eu poderia usar a última. Né? Vocês percebem que eu evito ela, primeiro porque ela é um pouco maior. E segundo, porque na hora da prova,
é mais fácil você se lembrar da primeira do que da terceira. O ideal é que lembre de todas. Né? Então, realmente, eu poderia usar a terceira fórmula, porque eu tenho o capital, a taxa e o prazo, acharia o juro direto. Mas se eu calcular o montante, esse juro sai naturalmente também. Porque eu sei que depois, se eu tirar o capital, montante menos capital me dá o juro. Então, olha, duas formas de resolver. Ou eu jogo direto na terceira fórmula, não é o que eu vou fazer, eu acho mais difícil. Ou eu jogo na primeira, calculo o montante, depois só subtraio para achar o juro. É o que eu vou fazer. Então, no meu caso aqui, montante, capital vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a nossa quarta etapa, tomar essa decisão. A quinta e última etapa consiste em substituir e resolver. Então, eu vou dizer que esse montante é o próprio capital 20.000, vezes 1 mais I, então seria 1 mais 0,04, elevado ao N, que é 6. Daqui, eu escrevo que o montante é 20.000, aí o que está dentro do parênteses eu vou somar, vai ficar 104 elevado a 6. Aí caímos naquele ponto em que essa potência tem que ser resolvida de alguma maneira. E esse é um daqueles casos em que ele te dá vários para que você escolha aquele que você vai usar. Né? Então, na verdade, aqui você ia perceber que você precisa estar aqui, que é 104 elevado a 6. Ele não pediu que você fizesse isso à mão. E o resultado deu 1,265. O que falta agora é só multiplicar 20.000 por esse valor, que vai dar 25.300. Mas quando eu decidi fazer pela fórmula do montante, eu tinha já na minha cabeça que não seria a resposta final, que o exercício quer os juros. Então agora bastaria eu ou jogar na segunda fórmula, ou fazer mentalmente mesmo. Olha só, se o capital era 20 e o montante é 25.300, ele pagou 5.300 de juros. Né? Dá para fazer isso aí diretamente. Mas se quiser substituir na fórmula, então seria 25.300 menos 20.000. Resultado dos juros, R$ 5.300. E o resultado nós encontramos no gabarito na letra E. Aqui nesse momento, provavelmente vocês já perceberam que aquela história de fazer em 5 passos, que no início parecia que ia travar a questão, que ia torná-la muito extensa, o quanto agora isso ficou prático. Nós simplesmente temos um roteiro pronto que a gente vai seguindo e no final dá certo. E nem demora, né? A gente vai fazendo isso meio que naturalmente. Então essa estratégia, não estou dizendo que vocês são obrigados a usar, mas é a que eu ensino sempre para os meus alunos e os resultados têm sido bons, né? Posso dizer isso. Porque exatamente você não pula etapas. Você não fica lendo o exercício tentando achar a resolução. Você faz cada parte tranquilamente e aí cada parte é fácil, né? Mesmo que o exercício seja um pouco maior. E quando você faz aquilo certinho, você chega no resultado sem problemas. Terceira questão do concurso Petrobras 2011. Uma mercadoria é vendida por R$ 95,00 à vista ou em 2 parcelas de R$ 50,00 cada uma. A primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. Qual é aproximadamente a taxa de juros mensal cobrada na venda em 2 parcelas? Então nós temos que pensar um pouquinho, porque é aquele exercício onde você tem uma espécie de entrada, quando você paga uma parcela no ato da compra. Embora não seja obrigatório, eu vou desenhar aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa para explicar isso melhor. Né? Inclusive tem um exemplo muito parecido que eu já fiz com vocês aí nas aulas anteriores. Qual que é a ideia aqui? Bom, a nossa taxa está ao mês, ele vai pagar isso um mês depois, então eu vou fazer essa linha do tempo em meses. Na data zero, que é quando ele compra o produto, ele vai levar para casa um produto de R$ 95,00. É como se entrasse isso no caixa, porque a gente entende que o valor do produto funciona como capital. Só que ainda não é o capital que eu vou usar no exercício. Por quê? Porque quando ele fala que pagou em 2 parcelas e a primeira é no ato da compra, ela vai funcionar como entrada. E cada parcela é R$ 50,00. Então ele vai pagar essa, já no ato da compra, e um mês depois ele vai pagar outra de 50. Então o diagrama seria isso daqui. Qual seria então o nosso capital? Então, quando ele fala, ó, vendido por 95, mas uma das parcelas é 50 no ato da compra, o capital é 95 menos 50. Em outras palavras,
é aquilo que a pessoa está financiando. Porque o que ela já pagou, sobre ele eu não posso cobrar juros, né? Não seria justo. Então, na verdade, ele está financiando R$45, é o que ele ficou devendo. Só que quando ele for pagar, ele vai pagar essa segunda parcela aqui. Ele vai pagar 50, é o nosso montante. Além disso, ele falou que essa segunda é paga um mês após. É o nosso prazo N. Quanto tempo ele vai levar para pagar essa dívida? Um mês. E, finalmente, ele vai pedir para a gente calcular a taxa de juros mensal. Ele quer a taxa ao mês. Então, bem que eu já fiz a segunda etapa, lendo, desenhando e descrevendo. Reforço que tinha um exemplo muito parecido aí já, que eu tinha explicado para vocês. Bom, eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe, que quando você leu a questão, ele não fala se é juro simples ou composto. Sei que já falei sobre isso, mas vou repetir. Quando o prazo é 1, é indiferente. Se você resolver como juro composto vai dar certo, se você resolvesse como juro simples também ia dar certo. Somente quando o prazo é 1. Não se esqueçam disso. Bom, vamos para a próxima etapa então. Nós vamos verificar se é necessário transformar alguma coisa. Não temos a taxa para dividir por 100, então não tem como falar em mexer nela agora. E o nosso N que está em mês está na mesma unidade da taxa que é ao mês. Então também não temos aqui o que fazer em termos de transformação. Isso não tira a obrigação de verificar. Bom, agora que eu tenho o montante, o capital e o prazo, eu vou jogar a primeira fórmula, porque com ela eu vou conseguir determinar a taxa. Vamos fazer isso. Vai ficar assim, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Nosso montante é 50 e o capital é 45, vezes 1 mais I e o nosso N é 1. Vou inverter os dois lados, que eu gosto de trabalhar com a variável sempre do lado esquerdo. Então, eu vou ter 45 vezes 1 mais I elevado a 1 é igual a 50. Esse 45 que está multiplicando, eu vou jogar dividindo para o outro lado. Portanto, eu vou ter 50 dividido por 45. Aí vocês vão montar essa continha aí. Do lado esquerdo, 1 mais I elevado a 1 é o próprio 1 mais I. Lembra que 1 na potência não altera em nada ali a base. Então, permanece 1 mais I, nem precisa do parênteses mais. E 50 dividido por 45, a gente monta a continha bonitinha, vai ficar 1,1111. É uma dízima periódica. Você vai fazer alguns, vai perceber que está se repetindo aqui. Finalmente, esse 1 que estava somando, eu vou jogar subtraindo para o outro lado. Então, eu vou ter que a taxa é 1,1111 menos 1. Ou seja, ela é 0,1111 ao mês. Bom, mas quando eu jogo na fórmula, ela sai fator unitário. Como as respostas estão em porcentagem, eu vou lembrar agora de multiplicar por 100, que é só andar 2 casas para a direita, e a minha resposta vai ficar 11,11% ao mês. Lá nem colocou ao mês, porque na pergunta já fala que é a taxa mensal. Então não precisa colocar unidade nas alternativas. Mas dá para perceber que a resposta se encontra aqui na letra D, 11,11%.